A origem dos carnívoros é pouco conhecida, mas possivelmente esteja ligada a um mamífero insetívoro ancestral. Estes primeiros carnívoros, também conhecidos como carnívora morfa, surgiram no início do Paleoceno, há aproximadamente 60 milhões de anos na América do Norte. Apesar de muito distintos dos carnívoros atuais, uma característica era comum: os dentes caninos. Dois grupos de carnívora morfa, o viverravide e o miacoide, coexistiram. Originados na Laurásia no final do período Paleoceno, espalharam-se pela Europa no início do Eoceno. Já o miacoide, formado por pequenos animais terrestres, provavelmente era o principal elo entre os viverravídeos e os carnívoros. No período Eoceno, surgiram também os primeiros representantes de diversas famílias de carnívoros. Canídeo, Mustelide, Urside, Anficionide. Estas famílias, exceto a Nimiravide, constituem a subordem Caniformia. A família Canidae é a mais antiga dos caniformes, diferenciando-se das outras há cerca de 49 milhões de anos. Os representantes da primeira subfamília de canídeos, Hesperocionini, apresentavam porte pequeno a médio. Animais de maior porte e com dieta hipercarnívora também evoluíram durante o Oligoceno, atingindo sua diversidade máxima no final desta época. A segunda radiação de canídeos se deu por representantes da subfamília Borophagidae, constituída por 66 espécies divididas em 15 gêneros, há 36 milhões de anos. Também originários da América do Norte, eles possuíam maior porte e maior diversidade fenotípica. A última radiação de canídeos se deu pela subfamília Canine, composta por 20 gêneros divididos em 77 espécies, sendo 42 dessas espécies já extintas. A Canine apresentou grande dispersão geográfica atingindo a Eurásia há 5 milhões de anos, através de uma antiga ligação de terra com a América do Norte e em seguida a África e a Ásia. A diversidade genética dos canídeos permaneceu baixa por praticamente todo o Mioceno. Porém, após o declínio dos borofagíneos na América do Norte e dos hienídeos na Eurásia, uma onda de diversificação foi iniciada. Nestes ambientes, os canídeos encontraram novas condições climáticas, presas e outros recursos, além de se submeterem a isolamento geográfico, o que possibilitou processos intensos de especiação. Um grupo formado pelo chacal, coiote e pelo lobo cinza divergiu dos demais membros do gênero Canis. Apesar destas 3 espécies originalmente ocuparem áreas distintas do globo, elas possuem o mesmo número de cromossomos e podem formar híbridos. Estudiosos defendiam que algumas raças caninas seriam descendentes do lobo, enquanto outras seriam derivadas do chacal. Até a década de 90, acreditava-se que o cão doméstico fosse um híbrido dessas 3 espécies, sendo considerado uma espécie distinta, denominada Canis familiaris. Porém, ao perceberem diferenças no repertório vocal entre chacais e cães, estudiosos abandonaram essa teoria. Na segunda metade do século XX, pesquisas realizadas com foco na morfologia, comportamento, vocalizações e biologia molecular apontam que o lobo é o ancestral do cão doméstico. Verificou-se que o cão doméstico compartilha 99,8% do DNA mitocondrial com o lobo cinza, sugerindo a existência de um ancestral em comum. Por se acreditar que o cão doméstico seria uma subespécie do lobo cinza, foi denominado Canis lupus familiaris. Estudos detalhados da estrutura óssea, como do crânio e da arcada dentária, não atestam que outras espécies, como o chacal e o coiote, tenham contribuído na formação dos cães domésticos. Atualmente, existem 35 espécies de canídeos, distribuídos em 12 gêneros, agrupados em 2 linhagens que divergiram entre 9 e 10 milhões de anos atrás: lobos e raposas. Os gêneros atelócinos,
Cerdócion, Chrysocion, Lycalopex e Speltus são característicos da América do Sul. O gênero Urocion é natural da América do Norte e América do Sul. O gênero Nyctereutes da Eurásia. O gênero Kuon na Ásia. E os gêneros Lycaon e Ottocyon são da África. Os gêneros Vulpes e Canis apresentam o maior número de espécies e a maior distribuição geográfica dentre todos os gêneros da família Canidae. Raças. Alguns pesquisadores afirmam que é pouco provável que a ampla gama de fenótipos observada hoje nas raças caninas tenha como base um único grupo local. Subespécie e raça, por exemplo, são conceitos diferentes. A primeira caracteriza o segmento geográfico de uma espécie, com diferenças morfológicas do restante da espécie e está sempre restrito a uma área geográfica. Raça, entretanto, é o produto de uma escolha artificial de caracteres, que não são necessariamente estratégias de sobrevivência e não está restringida a uma área geográfica. Estabelecer a história de uma determinada raça pelo registro arqueológico é extremamente difícil, uma vez que as características que diferenciam uma raça de cão doméstico de outra não são refletidas no esqueleto. Os caracteres relacionados com a raça relacionam-se mais com a aparência externa e temperamento que com as mudanças anatômicas e fisiológicas originadas numa população de animais durante sua evolução. Nas primeiras décadas do século XX, raça era definida como coletivo de indivíduos que possuem um conjunto de caracteres distintivos e transmissíveis por geração. Com o tempo, o conceito passou a não ser feito apenas com base em definições fenotípicas e passaram a considerar também a percepção humana. Atualmente, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apresenta a definição mais inclusiva, afirmando que as raças são grupos subespecíficos com características morfológicas distintas, definíveis e identificáveis que lhe permitem ser separadas de outros da mesma espécie por observação visual, ou que, quando separados geograficamente de grupos fenotipicamente semelhantes, acarretaram a aceitação da sua identidade separada. Entre os cães, existem grupos de raças com características morfológicas semelhantes. São elas molossoides, lupoides, lebreiroides, bracoides, vulpinoides e bacetoides. Os molossoides, que tiveram origem nas cadeias montanhosas da Eurásia, se caracterizam por estrutura óssea forte, massa muscular destacada, cabeça grande, crânio redondo, peito largo e profundo, focinho em geral curto e lábios longos e espessos. Os lupoides, por sua vez, tiveram origem no nordeste da Eurásia e apresentaram características morfológicas do tipo lobo, com particularidades como crânio piramidal, focinho alongado e estreito, lábios finos e aderentes, olhos pequenos, orelhas eretas e corpo proporcional. Já os lebreiroides possuem cabeça em forma de cone alongado, crânio estreito, orelhas pequenas caindo para trás ou eretas, focinho longo e afilado, nariz sobre a boca, lábios finos e aderentes, corpo arqueado com membros afilados e ventre côncavo. Os bracoides, originados na Europa meridional, corpo atlético proporcional, olhos destacados, cabeça com formato semelhante a um prisma, focinho quase tão largo na base quanto na extremidade, orelhas grandes e tombadas, lábios longos e pendentes e corpo robusto. Vulpinoides são cães de pelos geralmente longos, cauda retorcida sobre o dorso, cabeça com formato semelhante aos dos lupoides, porém com crânio mais largo e focinho mais delgado, orelhas pequenas e eretas, corpo curto e compacto. Os bacetoides, por sua vez, apresentam pernas desproporcionais, pequenas em relação ao corpo, patas tortas ou retas. No estabelecimento e formação das raças, 3 processos têm importância fundamental: a domesticação das espécies,
a intervenção técnico-científica do homem nos processos de seleção artificial e o controle atual total das raças acerca da sua gestão e reconhecimento. Além disso, é necessário também a existência de variabilidade nos caracteres que se deseja selecionar e que eles tenham herdabilidade.